Você sabe o que a atmosfera terrestre tem a ver com caminhos infinitos no espaço e com o formato das asas de uma borboleta? E o que tudo isso tem a ver com caos? Se você não sabe, continue assistindo esse vídeo que já já você vai saber. Para quem assistiu o vídeo da semana passada e assim como eu, ficou com o coração bem aperreado por ver o quanto a cientista Ellen Fetter foi praticamente apagada da história da teoria do caos, apesar de ter contribuído bastante, eu queria dizer que eu vou adotar a sugestão que uma grandíssima amiga minha fez nos comentários. E a partir de agora, ao longo dessa série, eu vou chamar as conhecidas equações de Lorentz de equações de Lorentz Fetter, porque Ellen Fetter também merece ser reconhecida por esses estudos. Então, antes de mais nada, para iniciar esse vídeo, eu vou introduzir para vocês um conceito essencial chamado espaço de fase. Um espaço de fase é um espaço n-dimensional, onde cada ponto nele descreve o estado de um sistema dinâmico. Ficou confuso? Se aveste não, que eu vou explicar. Então, para iniciar a introdução desse conceito, eu quero que vocês imaginem a situação de um pêndulo, com uma bolinha pendurada balançando de um lado para o outro. A gente consegue perceber que a posição da bolinha vai variando, né? Uma hora ela tá lá, outra hora ela tá cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e fica assim balançando. Beleza. A posição varia, mas tem outra coisa que também varia, sabe o que é? A velocidade. Você percebe que quando o pêndulo chega na ponta, a velocidade dele vai diminuindo, ele para um pouquinho, aí depois vai no outro sentido, chegou na ponta, para de novo, aí vai aumentando, 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 diminuiu, aumentou, 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 diminuiu. E é assim, beleza? Então o pêndulo ele está variando a posição e a velocidade. Mas foi um cara chamado Poincaré que teve uma grandíssima sacada. Ele pensou assim: rapaz, e se eu quiser estudar o movimento desse pêndulo a partir de um gráfico, mas um gráfico diferente, um gráfico assim, ao vivo, que os pontos nele mudam à medida que o movimento vai mudando. E aí, em um dado instante, eu posso olhar para os pontos que esse gráfico está descrevendo, e aí esse ponto vai me dizer a velocidade do pêndulo naquele instante e a posição dele. Ou seja, ele vai me dizer tudo que eu preciso saber. Esse tipo de gráfico que muda com o passar do tempo e descreve tudo que você precisa saber sobre um sistema dinâmico em um dado instante é chamado de espaço de fase. Então, para clarear um pouco as ideias, vamos aqui montar o espaço de fase desse exemplo que eu acabei de dar, do pêndulo. No caso, seria um espaço bidimensional, onde o eixo X ele vai representar a posição do pêndulo em cada instante e o eixo Y vai representar a sua velocidade. E você percebe que quando o pêndulo vai perdendo energia, a posição e a velocidade vai diminuindo, e isso vai sendo representado no espaço de fase. Ele vai descrevendo uma espiral até a origem dos eixos, para representar essa perda de energia. E qualquer pêndulo, em qualquer posição inicial que você colocar, vai perder energia na mesma proporção e vai ter um espaço de fase com essa mesma cara, uma espiral indo até a origem. Uma forma de interpretar esse desenho é pensar como se a origem ela estivesse atraindo a trajetória do espaço de fase, como se ela fosse algum tipo de atrator. Guarda esse nome aí que a gente vai usar. Agora que você já sabe o que é um espaço de fase, vamos olhar um pouquinho mais atentamente para as equações de Lorentz Fetter. Calma, calma, que eu não vou chegar aqui fazendo conta braba nenhuma não. Não se assuste não, é só um negocinho básico. Eu só quero que vocês percebam um negócio interessante, ó. Nessa primeira equação aqui, eu tenho a variável x dependendo da variável y. Por quê? Porque eu tenho x de um lado da igualdade e y do outro lado da igualdade. Agora vamos olhar para a segunda equação. Eu vejo que a variável y depende da variável z, pelo mesmo motivo. E na terceira equação, eu vejo que a variável z depende da variável x. Vocês perceberam que parece que as variáveis estão brincando de cirandinha aqui? X depende de y depende de z, e z depende de x, que depende de y, que depende de z, de novo, que depende de x, e aí vai e tudo. E é isso, fica nesse ciclo. Ou seja, tudo aqui está dependendo de todo mundo. Todas as variáveis dependem umas das outras. E quando a gente tem essa condição, a gente pode montar um espaço de fase desse sistema. Como o sistema de Lorentz Fetter é um modelo para a evolução da atmosfera terrestre, um modelo
extremamente simplificado, diga-se de passagem, tão simplificado que não chega a condizer exatamente com a realidade. Mas é só para vocês não ficarem perdidos aqui. Então seria como se nesse espaço de fase, cada ponto descrevesse o estado da atmosfera terrestre em função de 3 condições, que são minhas variáveis x, y e z. Sei lá, pode ser que um eixo represente a temperatura, outro eixo represente umidade e o outro pressão. Mas é só um exemplo, não importa muito, é só para vocês relacionarem com a ideia que eu dei de espaço de fase. Olha só então como fica o espaço de fase para as equações de Lorentz-Fetter. É esse trambolho aqui. A trajetória de cada ponto vai descrevendo essas curvas aí, que a gente vai passar a chamar de órbitas. É um termo mais técnico e mais chique. Vejam só que coisa bonita. Esse gráfico maluco aí que vocês acabaram de ver é chamado de atrator de Lorentz. Mas pelos motivos que eu expliquei no início do vídeo, eu vou chamá-lo de atrator de Lorentz-Fetter. Você perceba que o desenho dessas curvas se assemelha ao desenho das asas de uma borboleta. Isso é o que torna o atrator de Lorentz-Fetter um dos mais bonitos. O atrator de Lorentz-Fetter, ele tem umas propriedades bem esquisitas e bonitas. Essas linhas que vocês veem se formando aí nunca se cruzam e, consequentemente, eu tenho curvas infinitas no espaço. Ou seja, um ponto que inicia uma órbita nesse atrator jamais passa 2 vezes pelo mesmo local. Deixando claro aqui, não são em todas as situações que as equações de Lorentz-Fetter vão resultar exatamente neste atrator. Mas é essa situação que a gente vai estudar. Porém, se você gostou desse trambolho, eu vou lhe contar. Tem muita coisa para descobrir sobre ele. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição que dão um pouco mais de informação. Informações que vão além do objetivo dessa série, mas são muito bonitas. E se você estiver interessado em vídeos aqui no canal, se aprofundando um pouco mais no atrator de Lorentz-Fetter, deixa eu saber aqui nos comentários. Porque, real, dá pra fazer uma série só falando sobre esse negócio. Que o bicho é bonito, velho. Se você estiver interessado em algo do tipo, comenta, deixa eu saber. E aí eu vou analisando as possibilidades, a depender do número de gente que estiver interessado, beleza? Agora a gente vai abrir um programa no computador que eu deixei na descrição para explorar e brincar um pouquinho com o atrator de Lorentz-Fetter. Vamos lá? Só dando uma breve explicação aqui, porque pode não ser tão intuitivo para todos vocês como é que funciona esse programa. Aqui, quando você abre, você se depara logo com esses parâmetros, sigma, rho e beta, que nada mais são do que aquelas constantes nas equações de Lorentz-Fetter. E aqui, elas já estão colocadas num resultado que vai convergir para esse atrator aqui, que é o que a gente vai estudar. Mas se você quiser alterar os valores aqui e ver como esse coiso se comporta, as diferentes formas que ele pode tomar, é legalzinho também. Aqui em Variation, quando você clica em Restart, ó, ele gera novas condições iniciais aleatórias. E aqui em Variation, você vai dizer o quão distante da origem você quer que ele gere essas condições iniciais. Se tiver em 0, ele só vai gerar condições iniciais aqui na origem, como vocês podem ver. Aí, se eu quiser, por exemplo, uma condição inicial que seja gerada até 6 unidades distantes da origem, eu venho aqui e coloco 6. Clico em Restart, ele gerou uma condição inicial aqui, ó. Eu vou botar mais ou menos aqui, ó, em 30.2, certo? Então, ele vai gerar condições iniciais até 30.2 unidades distantes da origem. Olha só, gerou um aqui, gerou outra aqui, é aleatório. Mas você vê que todas as condições iniciais que eu vou gerando vão convergindo para dentro do mesmo atrator. Olha só, eu vou deixar aqui rodando para vocês verem. Vamos tentar com outra condição inicial, aleatória. Opa, ela vai formando uma órbita dentro do mesmíssimo atrator. Se eu tentar com mais condições iniciais, vou mudar aqui o número de condições iniciais para 20. Vou botar 20 condições iniciais diferentes. E aqui em Spread eu vou escolher o quão diferentes essas condições iniciais vão ser.
Vou colocar uma diferençazinha considerável para vocês verem. Todas as condições iniciais foram geradas aqui às 20 e uma hora ou outra elas terminam descrevendo uma órbita dentro do atrator de Lorentz-Fetter. Qualquer lugar que eu gerar essas condições, vou aumentar um pouco mais a diferença. Ó, em qualquer lugar que elas forem geradas, elas vão terminar descrevendo uma órbita dentro desse mesmo atrator. Peraí. Isso não é o oposto do que a gente tinha entendido por caos? A gente estava acostumado a ver condições um tiquinhozinho diferentes, evoluindo de formas dramaticamente distintas. E não condições dramaticamente distintas, convergindo para órbitas no mesmo atrator. E o sistema de Lorentz-Fetter não era caótico? Cadê o caos agora? Sumiu? Sumiu! Na verdade, o caos no atrator de Lorentz-Fetter existe. A gente só está buscando por ele da forma errada. Veja só. Esse outro programa aqui, ele é um pouco mais intuitivo de se usar. E aqui, mais uma vez, quando você clica em Start, ó, qualquer condição inicial que você colocar, vai terminar descrevendo uma órbita dentro do atrator de Lorentz-Fetter. Lembrando que essas linhas aqui, elas não se cruzam, tá, gente? Aqui parece que está se cruzando porque a gente está em 2 dimensões. Mas em 3 dimensões a gente vê que essas linhas, essas órbitas não se cruzam. Elas formam caminhos infinitos pelo espaço. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou ativar aqui sensibilidade às condições iniciais. Vou clicar em Stop e Restart. Eu vou colocar aqui, ó, em uma condição inicial aleatória, e você percebe que essa bolinha vermelha é uma condição inicial muito próxima da bolinha cinza. Não é exatamente, os círculos não são concêntricos, então as condições iniciais não são exatamente iguais, elas são só muito próximas. E quando eu clico aqui, você percebe que as condições iniciais até parecem descrever a mesma órbita por um tempo, olha só. Mas depois de um tempo, você vai ver que elas vão começar a divergir e vão descrever órbitas completamente diferentes. Embora no mesmo atrator, elas divergiram de formas completamente diferentes que nem parece que iniciaram daquele jeito, tão próximas. Então cá está o caos como nós o conhecemos. Nesse caso é, digamos, um caos organizado, porque apesar de possuir essa dependência sensitiva nas condições iniciais, todas as condições iniciais, uma hora ou outra, terminam descrevendo órbitas no mesmo atrator. Órbitas completamente diferentes, diga-se de passagem, mas ainda assim pertencentes ao mesmo atrator de Lorentz-Fetter. Negócio bonito, né, velho? Eu falei que era bonito, não falei? Vou terminar esse vídeo aqui deixando uma frase de um escritor que eu gosto pra caramba, que é o José Saramago. Ele falou na obra O Homem Duplicado a seguinte frase: o caos é uma ordem por decifrar. Eu gosto dessa frase porque ela se aplica muito na teoria do caos. Vocês vão ver que ao longo dessa série de vídeos, os sistemas caóticos que a gente vai ver, no fundo, possuem uma certa ordem lá escondida dentro deles. A gente só precisa decifrar para chegar nela. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu o meu vídeo. E próxima semana tem mais.
eu vou comentar mais uma propriedade maluca desse atrator maluco, desse sistema maluco, e vou deixar todo mundo cada dia mais maluco, entrando cada vez mais nesta teoria maluca que é a teoria do caos. E a gente vai decifrando juntos a ordem que existe nela. Então, se você gostou desse vídeo, gostou do meu conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever se você ainda não é inscrito, e até a próxima semana com mais um vídeo do Saber Vale Tudo. Você não vale nada, você vale tudo. Você topa qualquer parada,